Começando mais uma agenda estelar, uma semana de lua cheia, de tensões, final de ciclo, Mercúrio em Capricórnio e muito mais. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos nos preparar para os movimentos da semana. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. E eu vou deixar aqui dois vídeos importantes para essa semana. O primeiro é de Eris, que eu falei da energia desse planeta, né, da sabedoria grega. A Eris era a deusa da discórdia. E com esse vídeo aconteceu uma discórdia aqui no YouTube que ele não mostrou para muita gente, né? Aparentemente eu devo ter falado alguma coisa ali delicada para os padrões do YouTube e ele meio que deixou esse vídeo em segundo plano. Então muita gente pode não ter assistido. Pois é, a gente aqui precisa lidar com essas coisas e nem é sempre tudo que a gente pode falar, né? Às vezes é preciso pisar em ovos para lidar com os algoritmos das redes. O segundo, para quem não viu, o ingresso do Sol em Sagitário, porque essa é a energia que a gente trabalha a partir de agora, né? Que o Sol irradiando isso pra gente. E aí vamos aos comentários que eu separei para essa semana. O Sidérios, o Mago, disse: Cláudio, eu li uma postagem dizendo que os anéis de Saturno vão desaparecer em 2025. Isso é apenas um fenômeno de ótica ou tem a ver com Urano praguejando ele, dizendo que ele também será castrado? Sidérios, é uma ótima interpretação disso, né? Como se durante um tempo ele perdesse os anéis. Na verdade, eu dei uma pesquisada e isso acontece a cada 13, 15 anos, de acordo com a inclinação que Saturno tem, né? O planeta lá tá seguindo a órbita dele, então visivelmente olhando do ponto de vista aqui da Terra, a gente não vai enxergar por um período os anéis dele. O que me chama a atenção são as datas, né? A partir de 2025 até 2032. Então a gente tem que entender esse movimento como algo também importante ali para as datas que vocês estão cansados de me ouvir falar aqui. 2025, 2026. E como que isso vai afetar? Como a gente pode interpretar isso vai depender muito dos efeitos que isso causa. Por quê? Os anéis continuam lá. Então é uma ilusão ótica, como você bem colocou. Só que do ponto de vista da Terra, o nosso visual, a nossa percepção em relação ao planeta muda. E isso pode representar alguma mudança no nosso entendimento em relação à própria consciência de Saturno. As últimas vezes que isso aconteceu foi em 2009 e em 1996. Então o que eu pretendo fazer com essa informação? Dar uma pesquisada em como a gente encarava, né? Vai depender muito, que é uma época que não tinha tanta informação assim, já tinha, mas nem tanta quanto hoje em dia. Como que a gente encarava o Saturno nessa época? Se a gente tinha uma interpretação diferente, né? Porque os anéis ali simbolizam muitas vezes os limites, né? O que está em torno ali do planeta, as tantas luas que o Saturno tem. Então é importante a gente considerar isso, mas eu fico te devendo isso para um próximo vídeo, porque não deu tempo de fazer toda essa pesquisa. Agora, seria interessante porque o próprio Urano, né, uma espécie de justiça ali que estaria sendo feita, né, uma vez que o Urano foi castrado e destronado por Saturno. Só que o Urano também tem seus anéis, né? Isso é pouco divulgado, mas o Urano também tem seus anéis. Então não sei se esse embate entre os dois pode realmente ser considerado no sentido de que um está castrando o outro. Próximo comentário de Edaí foi: os ciclos são muito isso mesmo. Se pegarem em cima de algum ponto do mapa natal, e é praticamente exato o evento. Então é esse o esforço que a gente tem que fazer, né? A gente precisa entender os ciclos não só como as oportunidades que ficam desenhadas ali no céu, mas também dos aspectos que formam com o nosso mapa natal, porque daí pode surgir muita coisa, como foi dito no comentário. Só que a gente tem que entender também que, independente dos aspectos que faz no nosso mapa, a gente recebe esses potenciais pela coletividade e acaba sendo influenciado em menor grau do que seria se estivesse tocando o mapa ali, como foi o caso do comentário, né? E daí comentou que o Marte e o Plutão fizeram aspectos pegando o descendente do mapa e isso causou muitas mudanças. Então é nesse sentido que a gente precisa
precisa se atentar, não só das oportunidades que eu tento apontar aqui quando acontecem, né, os ciclos. A gente está indo para o período onde a maioria dos ciclos caminha para o final, mas ano que vem tudo se reinicia lá e de volta outra vez. Então a gente tem que ir aprendendo a lidar com essa visão cíclica das energias da astrologia. O próximo comentário é do Det Rafa, que disse: bem esclarecido sua aula, Cláudio. Eu já passei pelo retorno de Saturno aos 29 anos e foi forte. Agora, aos 60 anos, sinto que se viver um segundo ciclo, estarei mais preparada. Um grande abraço. É isso, né? Os ciclos de Saturno, principalmente ali próximo dos 30 anos, eu acho que é o que mais causa o impacto, né? Eu costumo até brincar assim, quem era solto demais costuma olhar para trás e ver que não fez nada, né, realizou muito pouco, só passou ali a vida aproveitando, então talvez não tenha aqueles símbolos que a nossa sociedade considera como, né, como conquista e tudo mais, apesar da experiência. Então essa pessoa vira, né, a chave e começa a fazer tudo ali certinho, querer andar com tudo certinho. Um outro exemplo é a pessoa que vinha muito responsável, que não se largava por nada, né, que tem aquele comportamento exato ali, não se deixa desviar nem um pouquinho da rota. Quando passa pelo retorno de Saturno, tem a sensação de que não viveu nada, dá uma pirada, começa a querer fazer um monte de coisa, com a sensação de que perdeu tempo, de que precisa recuperar o tempo. Então os retornos de Saturno, eles causam isso. Só que com o passar do tempo a gente vai entendendo melhor essa energia. No início, né, principalmente quando acontece, é realmente desorientador se a gente não tem o preparo ideal. À medida que vai acontecendo, a gente vai compreendendo melhor essa energia. E o segundo retorno, que acontece muito perto ali dos 60 anos, em que já se espera, né, que, como a Beth Rafa disse muito bem, já se sente mais preparada para lidar com o segundo retorno, que é, na verdade, a preparação para a velhice, né? O momento ali que você vai olhar, né, o que precisa, o que falta, como está a saúde, vai fazendo esse balanço, mas traz também mais maturidade, mais sabedoria e tende a ser um processo menos desorientador do que aos 30. Próximo comentário é da Regina Lúcia. Ela disse: fiquei pensando quando o Ares sai de Áries, vai para Touro? Ela, né, exclama e pergunta ao mesmo tempo. Então, Regina, quando o Ares sair de Áries lá em 2047, ela vai ingressar em Touro, né? Então a gente vai prestar muita atenção, quem ainda estiver por aí acompanhando os movimentos, como vai ser esse momento em que Ares vai mudar de signo. Pela primeira vez da nossa história, a gente vai acompanhar essa mudança, porque quando ela entrou em Áries, ela não era descoberta ainda. Isso traz toda uma diferença para a consciência que a gente vai ter a partir dos movimentos. Mas eu sinceramente acho que depois de ter publicado o vídeo sobre Ares, como que ainda tem um certo receio, né? É como se a gente ainda não pudesse desenvolver legal essa consciência. Só que aos poucos a gente vai trabalhando isso aqui, né? Cada um de nós, talvez as próximas gerações é que vão conseguir lidar melhor com Ares. Um ponto que a gente precisa entender é que Ares é lida como a deusa da discórdia e pronto, acabou. Só que a gente sabe que nesse mundinho que a gente vive, tudo é dual, tudo tem os seus polos, como diz o princípio hermético da polaridade. Então Ares vai ser simplesmente considerada como a consciência que causa discórdia, ou tem algo a mais que a gente ainda não descobriu? Então cabe a cada um de nós, né, principalmente quem tem essa capacidade de se atentar para um movimento tão longo, né, tão amplo quanto o de Ares, para a gente perceber ou não o que falta ali para a gente entender melhor essa consciência e desenvolver. E também é muito conveniente colocar a Ares, né? Vamos pensar, uma deusa aí da sabedoria grega como discórdia. Parece, principalmente da história que foi contada, né? Quem não viu, dá uma assistida no vídeo. Aquela história toda de que ela ficou com ciúmes e tinha ali as outras deusas, então entrou numa disputa. Tem cheiro de coisa muito superficial, que é uma forma, assim, de dizer que o feminino se expressa dessa maneira. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar, mas tudo isso
isso carece de mais, né, estudos e aprofundamento para a gente entender melhor. Então vamos seguir agora para as mandalas para a gente se preparar melhor para os movimentos da semana. Começando mais uma agenda estelar, né? Mais uma semana, iniciando aqui no dia 27/11, segunda-feira, dia da Lua, né? Dedicado à Lua. Então a gente tem exatamente nesse dia a lua cheia, né? A lua cheia acontecendo a 4 graus de Gêmeos e a 4 graus de Sagitário, que é onde o Sol está passando. E aí é interessante porque eu já tinha falado bastante dessa lunação, né? Que o que a gente precisaria considerar. O vídeo tá aqui no canal para quem não assistiu, porque agora a gente chega à colheita, ao auge. É hora de levar em consideração os resultados que a gente conseguiu conquistar durante esse ciclo, o que ainda precisa ser feito para finalizar. Vale a pena lembrar que a gente ainda não está no momento final, o auge é o momento dos resultados, tudo vem à tona, de muita intensidade, a energia é muito forte, né? A lua cheia, só olhar para o céu que a gente vai ver que a lua está completa no céu. Isso indica já um potencial ali de muita energia. E hoje a gente precisa aproveitar para ter os resultados. A Lua passando em Gêmeos vai pedir um dinamismo, maior liberdade de circulação, assim como também é dado ao racional, né? Capacidade de troca, de ir e vir, né? Isso é muito importante para o signo de Gêmeos. Às vezes também vai experimentar as dualidades, né? Porque é um signo dual. Então, às vezes dá vazão ao que sente, às vezes não. Às vezes sente demais, às vezes consegue segurar mais. Ou às vezes intelectualiza muito e às vezes é dado ao emocional. Vem as mudanças, né, de temperamento aí que pode acontecer enquanto a Lua está passando no signo de Gêmeos, formando a sua fase cheia. Neste mesmo dia, a gente tem uma quadratura minguante exata entre Netuno, que está a 24 graus, retrógrado ainda de Peixes, e o Mercúrio a 24 graus de Sagitário. Ou seja, no mental, a gente precisa primeiro, né, prestar sempre atenção, manter os radares ligados a 1000% em relação às ilusões, miragens, fantasias, né, engodos, tudo aquilo que o Netuno tenta, às vezes, diluir. Então, a gente passando por isso, a gente consegue acessar o que? As dádivas que ele traz. A sensibilidade, a intuição, uma empatia, uma forte compaixão, né, que ajuda bastante aí, principalmente quando a gente está falando dos temas de Mercúrio, que é o pensamento, a troca, que a comunicação, né, os contratos, o comércio, tudo isso fica favorecido se a gente não deixar levar pelas ilusões. E aí é preciso lembrar que é uma tensão, né, de uma quadratura, e então requer que a gente tome uma atitude. O ideal seria identificar onde a gente está embarcando nas ilusões para aproveitar as dádivas, né, que o Netuno traz coisas incríveis, né, fantásticas, principalmente a partir do momento que a gente vai além das ilusões e miragem. Mas para isso é preciso transcender esse ponto, né, entender como a gente lida com essas próprias ilusões, porque às vezes a gente acha que a gente está num ponto e não está, e continua ali enganado, não quer enxergar, fica no exílio, né? Se aliena da própria vida, e isso impede o potencial positivo que o planeta pode trazer para os temas de Mercúrio. Já na terça-feira, dia 28 de novembro, a gente tem o dia dedicado a Marte, e esse dia a Vênus vai fazer aspectos com os nodos lunares, né? Então a Vênus já está aqui, ó, a 22 graus de Libra, conjunta ao nó do sul, que nessa mandala não é mostrado, porque o nó do norte está aqui a 22 graus de Áries, né? Em oposição. Então ela vai fazer a conjunção com o nó do sul e oposição ao nó do norte. E a gente vai falar sobre esse movimento no vídeo da terça-feira. Mas já fiquem aí com as anteninhas ligadas para captar qualquer coisa que venha de negatividade que precisa ser limpado nos temas que a Vênus representa, né? Ou seja, amores, finanças, relacionamentos, parcerias, acordos e muito mais. Então tem que prestar um pouquinho de atenção para ver se já não está sentindo essa energia, que está entrando uma carga ali que precisa ser limpada, né, do outro lado, transmutada e sair diferente, né? Sair mais leve, sair filtrada lá no nó do norte para a gente aproveitar os potenciais. E aí na quarta-feira, no dia 29 de novembro, o dia consagrado a Mercúrio, a gente tem uma energia forte, né? Um sextil de Lua e Saturno. O Saturno está aqui a 1 grau de Peixes e a Lua a 1 grau de Câncer, né?
Lua, portanto, no signo que rege, domiciliada, né, mais sensível, vai fazer esse trígono com Saturno que ajuda a gente muitas vezes a organizar agendas, os compromissos, colocar coisas em dia. Traz também uma necessidade da gente lidar com as cargas emocionais de uma maneira menos tensa, né? O Saturno vai manifestar os rigores e limites de sempre, mas porque a gente precisa aprender a colocar as coisas para fora, a dar vazão da melhor forma possível para alcançar a vontade lunar. A vontade lunar, enquanto está passando em Câncer, é proteger, acolher ou também ser acolhida, protegida, né? Ser nutrida de certa forma. Por isso, muitas vezes, busca a aceitação. O signo de Câncer também é um desses que sente segurança a partir da aceitação do outro. Então, são temas aí que vão ser muito importantes, mas um dia também de sensibilidade, né? Se a gente não embarcar na rigidez de Saturno, se a gente souber lidar com isso. Agora, como é um trígono, como é fluente, pode ser que a gente ainda consiga aproveitar sem sentir os incômodos, ou nem mesmo se dê conta, né? Por isso que fica aqui o interessante é prestar atenção e aproveitar ativamente essa energia aí. Mais tarde também ela vai fazer um sexto com Júpiter. Então, aquilo que foi iniciado aqui, né, no início do dia, no início da manhã, tende a ser expandido com a energia forte de Júpiter, que está retrógrado em Touro, né, como a gente já está aí muito bem acostumado a esse movimento e precisa continuar mostrando os indícios daquilo que a nossa crença, né, a fé nossa alcançou. Então, isso ajuda também. Se de um lado a gente tem a restrição, que pode ser usada positivamente, do outro a gente tem a expansão, o crescimento de tudo que estiver sendo cultivado aí nos temas lunares, que não diz respeito só ao emocional, mas também a intuição, a sensibilidade, a fertilidade, a criatividade, tudo isso fica favorecido aí pela força de Júpiter, se a gente souber lidar com essa energia primeiro aí de Saturno. Já na quinta-feira, no dia 30/11, né, o dia ali dedicado a Júpiter exatamente, a gente tem a Lua fora de curso. Ela vai ficar o dia todo ali sem fazer aspectos, então é aquela sensação de que a gente está meio perdido, desconexo, que as coisas não fazem muito sentido, talvez tentando assimilar os movimentos da semana ali, né? A gente observa que nesses dias o pessoal costuma ficar um pouco desorientado aí, então às vezes vale a pena redobrar a atenção em trânsitos, essas coisas todas. Mas o principal aqui é lidar com essa sensação de que as coisas estão sendo aleatórias. Às vezes aquilo até que a gente programou para esse dia não vinga por conta dessa sensação se a gente não se atentar para isso. Então é importante lembrar que é uma sensação, a Lua também é cheia das suas ilusões, né, comum ali a todos os planetas, mas a Lua sempre ilude a gente no sentido de buscar segurança emocional. E isso a gente costuma buscar fora, né? Então, o interessante aqui é tentar encontrar esse referencial dentro de si e seguir a partir daí sem precisar tanto da aceitação, sem precisar tanto ali do referencial externo, que é onde pode surgir essa sensação de falta de sentido, de estar perdido, etc. Isso também vem porque a Lua não faz aspectos com outros planetas, então a energia dela passa a ser vivida ali, vamos dizer assim, de forma plena, mas isso ela como ela oscila muito, né, e é muito rápida, né, o movimento dela em torno da Terra, é preciso ter um pouco mais de centro em si para conseguir lidar, para conseguir passar aí por esse dia sem se deixar levar por essas ilusões aí. E aí nós chegamos em dezembro, né, no dia 1º de dezembro, sexta-feira, dia consagrado a Vênus. E aí nesse dia a gente tem o Mercúrio ingressando em Capricórnio, mudando de signo, mudando, portanto, a energia que traz ali para os seus temas. Vai ser um movimento importante porque ele vai fazer a retrogradação ainda em dezembro, a última do ano, e essa retrogradação tende a mexer muito com os temas que ele representa, como sempre, né? Então vale a pena a gente entender um pouco mais desse movimento. O vídeo eu vou soltar na quinta-feira falando a respeito, para a gente se preparar melhor e não dar aquela sensação, Mercúrio retrógrado de novo e tudo mais, o que eu faço agora? A gente vai ver isso no vídeo da quinta-feira.
E a Lua vai ingressar em Leão, deixando o Câncer para trás, e começa ali uma outra energia que às vezes pode trazer até uma força maior para ela brigar por aquilo que ela acha que precisa emocionalmente. Lua passando em Leão, eu costumo falar que é positivo porque a gente tem que olhar obrigatoriamente para aquilo que nos importa emocionalmente e deixar um pouco os outros ali de lado. Para quem não é muito dedicado aí ao outro, seja quem for, é um movimento interessante que vale a pena ser considerado. No sábado, dia de Saturno, no dia 2 de dezembro, a gente tem uma energia fluente entre Sol e Lua, né? O Sol a 11 graus de Sagitário, a Lua aqui já a 11 graus também de Leão. Então, formando uma energia fluente, a gente pode justamente trazer mais clareza para o emocional, enxergar melhor, né, o que a gente está precisando ali para melhorar nossa saúde emocional, as necessidades, porque às vezes a gente fica deixando o emocional de lado e isso aqui balança muita coisa, porque aí a gente fica pensando, eu preciso de outro, eu preciso do outro, o outro tem que me ajudar, o outro não faz por mim, o outro não me dá atenção. Começa essa busca, né, essa briga do leão ali por atenção, e esquece que o outro também tem as suas próprias cargas que também precisa lidar. Então a gente pode trazer um pouco dessa visão mais ampla do Sagitário para essa lua que está passando em Leão e lembrar que somos nós os responsáveis, né, por tudo aquilo que a gente sente. Quando ninguém está fazendo nada contra a gente, né? Emocionalmente ou né, de qualquer situação que a pessoa possa ser agredida. Mas o emocional é uma responsabilidade de cada um e cada um tem que saber ali dar vazão, ter um fluxo positivo para ter uma saúde legal. E nesse sentido a gente vai ter também um sextil de Saturno, tá a 1 grau de Peixes, com o Mercúrio a 1 grau de Capricórnio. Eu vou falar também desse sextil que vai se formar no momento que o Mercúrio ingressar em Capricórnio, mas aqui ele fica exato, então vale a pena também dar uma atenção especial, manter os radares ligados a 1000% para essas rigidezes da mente. Então a gente percebe que a mente vinha de Sagitário, buscando uma ampliação através de diversas coisas. Eu coloquei as energias de Sagitário aqui para quem quiser saber mais. E agora ela chega em Capricórnio e pode dar uma enrijecida se a gente não souber trabalhar essa energia aí do signo, né, que é regido por Saturno, principalmente com esse sexto aqui, essa energia forte entre os dois. Favorece estruturar melhor a mente, né? Fazer as coisas de uma maneira mais centrada, planejada, seguindo as etapas para alcançar melhores resultados, que é isso que o Saturno quer. E no domingo a gente vai ter a quadratura minguante entre Plutão a 28 graus de Capricórnio e Vênus a 28 graus de Libra, né? Iniciando o movimento de finalização do ciclo entre os dois. Esse vídeo eu vou soltar no sábado falando mais aí a respeito desse movimento, mas para quem já quiser se adiantar, tem os vídeos anteriores, né? Da oposição, da quadratura crescente, tudo aqui no canal para quem quiser saber melhor sobre essas energias, a necessidade que o Plutão está trazendo de transformar, transmutar, purgar o que há de negativo em Vênus, né, nos temas que ela representa, a partir da energia de Capricórnio, ou seja, pode sair mais estruturada, porque logo em seguida ela vai ingressar no signo que o próprio Plutão rege, né? E muda um pouco a energia que vai trabalhar aí pelos próximos dias. Então esses são os principais movimentos que a gente tem essa semana. Vamos nos preparar conforme, né, as indicações aqui dos astros. Desejo uma semana de realizações, sucesso e luz sempre para todos nós. Bom, um dos principais movimentos aí que a gente tem que falar é o da lua cheia, né, do auge desse ciclo, que mais uma vez eu não tenho como colocar um vídeo aqui especificamente falando da lua cheia, mas vale o que ficou recomendado durante a alunação, né, tá lá a mandala, o que a gente precisava, quais eram as energias que estavam ali desenhadas, e a gente precisa
considerar que vai acontecer no signo de Gêmeos. Então a gente precisa trazer dinamismo, liberdade de circulação, capacidade de ir e vir, né, de trocas, de comércio, de estabelecer contatos, quem são as pessoas com quem a gente pode conectar, que podem nos ajudar. Essa energia dos Gêmeos é muito mal compreendida às vezes porque ela é uma energia de troca. Só que às vezes a gente fica só no que eu quero levar de vantagem e não considero o outro. E é aí que a gente precisa acionar o Sagitário, que é onde o Sol está passando no momento da Lua cheia, e trazer o benéfico ali que o Júpiter concede ao signo, né? A energia de Júpiter para as negociações, para as trocas, tendem a melhorar e tirar a gente um pouco desse jeitinho brasileiro de sempre querer levar vantagem. Um outro movimento muito importante que precisa ser falado é a quadratura entre Netuno e Mercúrio, que acontece exatamente hoje, no dia 27, que o Netuno vai trazer, como eu sempre falo, além das miragens, ilusões, fantasias, frustrações, diluição, né? Porque eles estão fechando o ciclo, vão começar a fechar o ciclo, melhor dizendo, a partir de agora. É o potencial de sensibilidade da gente se fundir a algo maior, trazendo a imaginação, trazendo o reino fantástico, as dádivas do Netuno para beneficiar os temas de Mercúrio, que é o que? Exatamente aquilo que eu falei, o Mercúrio rege Gêmeos. Então o Mercúrio faz a ponte entre os mundos, as mensagens, aquilo que a gente precisa perceber, aquilo que a gente precisa captar com as antenas, né? Parece uma antena, na verdade é uma meia-lua ali no símbolo dele, mas o que a gente pode captar para usar favoravelmente aí no dia a dia, seja na comunicação, no pensamento, ideias, encontrar soluções, tudo isso fica mais potencializado se a gente souber passar pela névoa do Netuno. Eu sempre falo de Netuno, né, porque é uma consciência que a gente está desenvolvendo ainda, né, muito mais do que Eris, como eu falei lá no início, mas aos poucos a gente tem que se atentar para as enganações, porque nem tudo que reluz é ouro, né, tem essa sabedoria popular. Então, quanto mais a gente refinar o nosso olhar, a nossa percepção, para não ser atraído por qualquer miragem, melhor fica para a gente conseguir a sensibilidade. Agora, vale a pena lembrar que é uma tensão, uma quadratura, e isso causa um incômodo que é para gerar movimento. Então, muito provavelmente a gente vai sentir isso, e hoje é muito importante a gente prestar atenção nessas coisas, porque é muito fácil a gente entrar no entorpecimento ali, na fantasia, no gostoso, né? Se perder no mundo fantástico, em Nárnia, e acabar desperdiçando o potencial criativo que essa energia traz para o Mercúrio se a gente souber trabalhar. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre os trânsitos, esses aspectos, conhecer, né, os potenciais ali do seu mapa natal, tem um link para me chamar no Zap e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.